Então, vamos lá. Terceira parte da aula, compartilhando arquivos. Muito bem, ó. O que nós queremos é o seguinte. Deixa eu dar um clique aqui no voltar. O que eu quero produzir é alguma coisa desse sentido assim, ó. Imagine que eu esteja preenchendo um formulário onde eu preciso selecionar, por exemplo, um dos alunos que estão cadastrados no banco de dados. Essa é a ideia que nós estamos simulando. Bom, o que é isso daqui? Isso é um formulário. Deixa eu dar um clique aqui para a gente ver o código-fonte da página. Eu só não sei se ele vem todo formatadinho, mas vai dar para entender. Ó. Isso é um formulário HTML, né? É que aqui ele não está todo formatado, mas eu vou selecionando e a gente vai conseguir entender. Então aqui ele tem o head. Vou até fazer o seguinte, ó, eu vou pegar tudo isso daqui e vou jogar dentro de um arquivo TXT, de um arquivo Notepad++, e lá eu formato para a gente poder trabalhar. Então é um arquivo HTML no formato TF8. O que eu peguei lá eu vou colocar aqui e eu tenho um plugin aqui que faz a formatação. Olha lá, perfeito. Ó. Então, acompanha bem comigo. Essa linha aqui foi gerada automaticamente pelo plugin que eu instalei, que faz a formatação. Então, eu tenho aqui ó, o meu HTML, /HTML. Tá? Eu acabei apagando aqui sem querer o head, /head. Então, aqui ele só tem o meta, char7 e o title. E aqui eu tenho um form, deixa eu tentando ajustar aqui, ó. Tenho um form que se inicia aqui e eu só vou ajustar a formataçãozinha dele aqui, ó. E isso daqui eu vou jogar para dentro. Tá aqui. Então, olha lá. Eu tenho um form, o nome dele é form aluno. Ele vai enviar os dados para um arquivo que se chama apresentar aluno, é um nome qualquer aqui, tá? Só no exercício, pelo método get. É isso que está acontecendo. Dentro do form, eu coloquei selecione o aluno. Então, acompanha aqui, ó. Olha lá, selecione o aluno, é isso. E aí, eu tenho um select. Select é um dos elementos de entrada de formulário. Então, a gente tem os inputs, os selects, inputs de diversos tipos, text, number, e-mail e assim por diante. Os selects, os text área, por exemplo. E aí, veja só o que aconteceu. Dinamicamente, então o que eu estou mostrando para vocês é o que eu construí via código PHP. E vocês vão construir também. Então, um select que ele se chama campo aluno, e o select ele funciona assim. Ele inicia-se com o select, finaliza um /select, e para cada opção do select, eu tenho que abrir uma tag option com a propriedade value, onde eu informo qual é o valor que vai ser apresentado. Então, imagine que aqui é o ID do aluno que que está armazenado lá no banco de dados. O nome do aluno e o /option fechando. Então, esse daqui é o loop. O loop construiu tudo isso. Fechou o select e o input do tipo submit. Então, qual que é a ideia que eu quero passar para vocês na aula de hoje? Quando nós iniciamos essa aplicação, tudo começou selecionando o nome do arquivo, lembra? Então, na verdade, isso daqui é um conjunto de exercícios, onde eu seleciono o nome do arquivo. Quando eu clico em apresentar conteúdo, ele vai cair para cá. Então, vamos dar uma olhada no código aqui do apresentar. Então, selecionei o arquivo, cliquei em apresentar conteúdo, ele caiu em ler arquivo TXT. Essa parte de cima que eu vou selecionar agora, eu não mudei nada. Ó. O arquivo foi aberto e foi armazenado, todo o conteúdo do arquivo foi armazenado num vetor que se chama alunos. Não mudei nada. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte,
Isso daqui está simulando uma consulta que nós faremos a uma tabela do banco de dados. Só que ao invés de nós abrirmos um arquivo texto, nós vamos executar um select numa determinada tabela. E o conteúdo do select, assim como nós armazenamos aqui num vetor, ele vai ficar armazenado num vetor também. O conteúdo do select vai ficar armazenado em vetor. Nós vamos aprender mais para frente. Por enquanto, nós estamos simulando, abrindo um arquivo texto e armazenando no vetor. Depois que os dados já foram armazenados no vetor, os dados do arquivo texto, simulando o que vai acontecer com uma consulta no banco de dados, armazenado no vetor, fechei o arquivo e neste pacote de código PHP, se vocês prestarem bastante atenção, eu estou com vários ecos e, na verdade, o que eu estou ecoando? Olha só, essa parte aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom, a marcação, e eu vou dar um zoom, e agora sim eu faço a marcação. Então, os nomes dos alunos já estão armazenados no vetor que se chama aluno. Então, eu estou ecoando. Quando eu ecoo, eu estou ecoando no body. Eu estou ecoando um form que se chama name form aluno, que vai enviar os dados para um arquivo chamado apresentaraluno.php pelo método get. O que tem de diferente aqui do que nós estamos acostumados a fazer? Eu estou de dentro de um código PHP, eu estou gerando um formulário HTML. Aí eu ecoo, selecione o nome do aluno. E eu starto, ecoe, eu starto a construção do select. Então o select começa aqui e ele vai até aqui embaixo, ó. Só que aí eu vou tirar essas marcações todas e vou voltar aqui para o nosso código fonte. Olha lá, o select começa aqui e ele vem até aqui embaixo. Bom, e como é que vai ser composto o select? Ele vai ser composto por um conjunto de options, que são esses options, deixa eu caprichar aqui na seleção, que são esses options que estão aqui. De onde vieram esses options? Tanto o conteúdo value como o nome do aluno vieram do arquivo txt. Então, isso daqui é um loop. Ele vai do começo do arquivo até o end of file, realizando um loop e construindo linha a linha dos options que serão apresentados no formulário HTML. Então, como é que é o código dessa história? Eu, primeiro, tudo com eco, tudo via PHP. Inicio o form. Dentro do form, ecoo apenas selecione o aluno e ecoo o início do select. Então, a tag select, name é igual campo aluno. Muito bem. Vocês vão observar que aqui no for each tem uma pequena mudança. Agora eu estou usando for each ou for each assim, ó. Percorra o vetor alunos e para cada posição, então ele vai pegar posição 0, posição 1, posição 2, um de cada vez. Você armazena o conteúdo da posição em aluno. Então, a variável posição armazena o índice do vetor e a variável aluno armazena o conteúdo naquela posição do vetor. Então, nós vamos percorrer o vetor alunos e obter dois dados dele, a posição e o índice. Aí o que eu faço? Eu monto o option colocando no value a posição 0, 1, 2 e assim por diante. E no que vai ser apresentado no option, eu utilizo o conteúdo da variável aluno. De tal forma que quantos options serão apresentados? Depende do número de linhas que tem na tabela, quando nós estivermos trabalhando com banco de dados, ou no arquivo txt, nesse caso. Então, ele percorre aqui, se nós viermos novamente, então foram 29 alunos. Na verdade, 30. Ele começou do 0 e foi até o 29. Então, 30 alunos, 30 options foram criados dinamicamente.
Imagine aqui que fosse cidade, selecione a cidade onde você mora, o curso que você faz. Então, essa estratégia que a gente está fazendo agora, que eu estou linkando, o que nós fizemos sexta-feira, quinta e sexta, em Java, com fazer a prática do arquivo TXT em PHP e agora já começando a simular formulários, nós estamos nos aproximando da forma de trabalhar com banco de dados em PHP, tá? Então a ideia é essa. Aí no finalzinho, o que que acontece? Eu nem precisaria ecoar o aluno aqui, né? Nem preciso ecoar o aluno. Eu simplesmente construo os ecos, os options, finalizo o select, acrescento o botão submit, o input do tipo submit e fecho o form. Quando isso daqui for construído, eu vou até atualizar aqui, olha lá, isso daqui é um formulário. O formulário está aqui, ó. Aqui eu não coloquei nada, o formulário está aqui. Form/form, ele tem o selecione aluno, o select e o botão enviar. Quando eu clico, a lista de todos os alunos, por exemplo, o Yuri, e aí eu vou dar o clique no enviar. Só para a gente finalizar. Quando eu clico no enviar, para onde que os dados serão enviados? Para o action. Então eu vou precisar de mais um arquivo, olha lá, eu já tenho 3 arquivos no meu projeto. O segundo, que é esse que nós estamos fazendo, e mais um arquivo. E os dados enviados, no caso é um só, porque só tem um input aqui, 2, né? Tem um input do tipo, tem um select, desculpe, e o input do tipo submit. Eles vão ser enviados para apresentar aluno.php. Então, na hora que eu clicar aqui, selecionei, por exemplo, o Yuri, como eu me lembro, o que vai ser enviado? É o value. Eu visualizo o Yuri, mas o que vai ser enviado? O ID, né? Simulando o ID do Yuri. Vem aqui, enviar. Olha lá, nós estamos no arquivo apresentar aluno.php. O que foi enviado pelo método get? Campo aluno vale 29 e botão enviar vale enviar. E aí eu coloquei aqui, ó, o valor recebido 29, que é simplesmente isso, ó. A variável aluno recebe o que foi passado pelo get, que se chama campo aluno, e eu ecoei valor recebido, 2 pontos, aluno. O que vai ser enviado por um formulário PHP, por um formulário HTML, digo, é o value. Então, no caso, é a posição. Seria o ID do aluno, o ID da cidade. Então, essa é a terceira etapa da aula de hoje. A gente vai fazer vai modificando. Então, a etapa 1 foi substituída pela etapa 2 e agora vai ser substituída pela etapa 3. Então, eu vou mandar esse pacotinho de código para vocês, que faz parte do ler arquivo txt.php, ou do nome que vocês colocaram, tudo bem, não tem problema. Só fiquem atentos a isso, né? Eu vou mandar o código do apresentar aluno, porque eu coloquei aqui no meu action apresentar aluno.php, que é só esse pacotinho aqui. E aí vocês fiquem atentos, implementem isso, tá? Me manda, mas vai ter a tarefa hoje lá para vocês mandarem isso também. E aí a gente finaliza o que a gente tinha programado para a aula de hoje. Nós estamos cada vez mais perto de conectar com o banco de dados e começar a fazer consultas e começar a fazer inserts, updates e deletes. Dúvidas? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre? A aula de hoje foi bem construtiva, né? Bem passo a passo, tentando ser didática. Bom, nenhuma dúvida? Encerrando a gravação da aula,